Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa César Jumani Entrevista. No mês de março, comemoramos e homenageamos as mulheres. Na história, a mulher sempre foi impedida de conquistar direitos trabalhistas. No Brasil, elas sempre foram renegadas ao papel de donas de casa, mães e cozinheiras. Foi só a partir da Primeira Guerra Mundial que o modelo capitalista necessitou da presença das mulheres no mercado de trabalho. Foi com a Constituição de 34 que a mulher brasileira conquistou a igualdade salarial e a assistência médica durante a gravidez. Já com a Constituição de 88, a isonomia das mulheres no mercado se tornou totalmente firmada pela lei. Desde então, milhares de mulheres abandonaram seus lares e participaram do mercado de trabalho. Elas não decepcionaram, em muitos casos, superaram em muito o trabalho masculino. Na administração municipal de Caraguatatuba, o prefeito Aguilar Júnior conta hoje com 3 secretárias que têm se destacado pelo brilhantismo de seu trabalho. Com o intuito de prestar uma singela homenagem a todas as mulheres, estarei entrevistando essas 3 secretárias. Inicio hoje com a secretária de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, a senhora Tatiane Nascimento Soares Cian. Tati, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Bom, eu vou iniciar perguntando como é que está a Malu, a Pietra e o Sérgio. Graças a Deus está tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. E o herdeiro que está para chegar? Mês que vem, mais tardar em julho, em maio já está por Já aí. tem o nome, não? É o Sérgio Cianeto. Com É o certeza. Serginho. Tati, como é que está o nosso meio ambiente? O meio ambiente é um grande desafio aqui em Caraguá, né? A gente está falando de Caraguá, a maior cidade do litoral norte. É uma cidade bem extensa e com seus desafios que a gente enfrenta não só na parte terrestre, como na parte marítima também. É um grande desafio. A tua secretaria cuida tanto do meio ambiente terrestre como também da área da pesca, né? Isso, é a Secretaria do A Meio agricultura Ambiente, também, né? Agricultura e a pesca do município também. Como é que está dividido isso hoje lá na secretaria? Você tem diretores para cada área? Sim, temos diretorias separadas para cada área. A agricultura e pesca é junto, Sim. né? Mas nós temos representantes da agricultura e da pesca trabalhando efetivamente no setor. A pesca é fácil a gente identificar porque você acaba tendo um contato visual, até seja lá pelo mexilhão, lá na Cocanha, seja aqui no Camaroeiro ou então lá no Porto Novo, né? Mas a agricultura, talvez por estar mais para o interior, pouca gente tem contato. Como é que anda esse pessoal? A agricultura, Caraguatatuba, apesar de ser uma cidade litorânea, muita gente desconhece esse potencial agrícola que nós temos aqui. Nós temos aproximadamente 120 produtores rurais no município, com uma um grande plantio de espécies, por exemplo, a berinjela japonesa. Caraguatatuba é o maior produtor de berinjela japonesa do estado de São Paulo, mas essa produção acaba indo geralmente para o Ceasa, então acaba que não aproveitamos muito aqui na região. Certo. Mas também tem plantios de cambuci, de pimenta, esse tipo de pimenta em conserva, também existem bastante agricultores voltados para isso. E, inclusive, alguns projetos da Secretaria que são voltados a fomentá-los também, como, por exemplo, a patrulha agrícola. Às vezes o produtor rural tem uma pequena produção e um trator ali que ele não tem, às vezes, capacidade para comprar. A gente acaba fornecendo uma patrulha agrícola para que ele possa fazer o seu trabalho com mais agilidade. Quais os equipamentos que tem a patrulha agrícola hoje? Tem um trator com arado, tem as especificações certas, exato. Encantonadeira, tem umas... coisas específicas, isso, né? Caraguatatuba já foi o maior exportador de gengibre do Brasil, inclusive, sim, né? Mas aqui nós temos um problema, temperatura, umidade, que acaba sendo propício, ou foi na época, para doenças, né? Isso. Existe atenção especial para essa situação aqui? Na verdade, a secretaria, ela fomenta aquilo que os produtores trazem de demanda. Então, muitas vezes eles têm interesse em fazer uma produção agroecológica, por exemplo, que já seria uma transação para o orgânico. Hoje nós não temos produtores orgânicos aqui no município, mas nós temos a transição agroecológica, que é o primeiro passo para se tornar orgânico. Então, quando os agricultores vêm com essa demanda para a secretaria, a gente procura capacitação, procura financiamentos, esse é o nosso papel, de fomentá-los da melhor maneira possível, mas tudo isso depende da demanda deles também.
No passado nós tivemos o apoio também da Casa da Agricultura, né? E eu me lembro bem que, comparando a Casa da Agricultura de Paraibuna, que é muito grande, a extensão agrícola lá é muito maior, aqui era muito pequena, mas tivemos pessoal bastante competente. Existe isso hoje ainda? Aqui existe, sim, a CAT, né, a Casa da Agricultura. Nós temos um grande parceiro lá, que é o Gilberto. Inclusive, Caraguatatuba se inscreveu agora no Município Agro, que é justamente para estreitar essa relação, para que a gente consiga mais verbas, mais financiamento para poder auxiliar ainda mais os agricultores. Mas essa parceria sempre foi muito bem-vinda e continua Continua existindo, né? Continua existindo, perfeito. Eles fornecem técnicos também, quando precisa, para áreas específicas? Exato, técnicos, cursos. Em Paraibuna, por exemplo, já existe uma Secretaria da Agricultura, né? Porque lá a agricultura é muito maior. Claro. Exato, mas aqui a nossa diretoria anda juntamente com o pessoal técnico do Estado. Inclusive, nós temos o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e da Pesca. São reuniões mensais, onde a gente dá voz para as pessoas, representantes, né? Para que possam trazer as demandas também para a gente auxiliá-los. Os conselhos são consultivos ou só... Esse é consultivo e dentro do conselho, para facilitar, nós fizemos grupos de trabalho. Então tem o grupo de trabalho da pesca e tem o grupo de trabalho da agricultura, que é justamente para fazer reuniões mais focadas no assunto e depois, se necessário, a gente traz o assunto para o conselho municipal. Perfeito. Dentro dessa área, nós temos também a agropecuária, né? Como é que está a agropecuária? A agropecuária não é o forte do município, mas sempre que possível, trazendo a demanda também de produtores de leite, de gado de corte, a gente consegue fomentá-los da melhor maneira. Então depende muito, não adianta a gente querer fomentar os produtores, eles precisam trazer a demanda para a gente conseguir auxiliá-los da melhor maneira. Beleza. Na pesca nós temos essa distinção, né? As características diferentes desses 3 pontos que eu te falei, né? Sim. Maricultura, como é que está? Maricultura é super bem pilotada lá pelo pessoal da Cocanha, né? Nós temos também os outros entrepostos de pesca, que aqui principalmente no Porto Novo, na Tabatinga e no Camaroeiro. Inclusive o Camaroeiro foi feito recentemente um edital para que os pescadores possam ocupar os 12 boxes permissionários ali, ceder o espaço para que eles consigam comercializar o pescado. Com relação à pesca, nós temos também esse conselho, nós temos o GT Pesca, nós fazemos reuniões mensais com a colônia e com representantes tanto da maricultura quanto da pesca, um de cada associação. E o nosso objetivo principal é fortalecê-los, para que eles entendam a potência que eles têm, a força que o pescador tem. Eu, particularmente, sou neta de pescador. Então, eu tenho muito orgulho de levantar essa bandeira e querer ajudá-los. O pessoal do Porto Novo, por exemplo, a prefeitura tem a concessão do uso do entreposto, mas a gente fez diretamente com a associação. Então, a associação é que distribui quem são os permissionários, com os boxes, já é uma associação um pouco mais fortalecida. O Camaroeiro, a gente ainda tem que fazer o edital, o chamamento com a associação e com os permissionários. Mas o nosso objetivo maior é fortalecê-los para que eles consigam não só depender do entreposto, mas também divulgar o seu pescado, consigam comercializar no comércio local, nos restaurantes, que fechem parcerias, que se profissionalizem. É muito importante a gente conseguir auxiliá-los dessa forma, para não depender sempre ali do mesmo box, do mesmo entreposto, que agora está bonito, né? Está um ponto turístico. Bonito, com certeza. Então eles estão brigando, entre aspas, entre si, para poder ter um box e comercializar seu pescado. Vamos voltar para Cocanha um pouco. Eu me lembro que uma demanda antiga que havia lá era de ter um ponto de venda. Né? Isso. E outra demanda que tinha, que na verdade era uma briga lá com o proprietário, eles tinham um galpão muito grande na praia, que esse proprietário, que é dono de uma parte lá do morro, qual é o nome daquele morro que tem lá na Cocanha? Eu acho que é o Morro da Cocanha mesmo. Reivindicava aquela área. Como é que está isso? O entreposto ali da Cocanha foi construído. Foi construído. Foi ali, logo no comecinho da praia, a hora que você desce. Isso, então eles comercializam, ali também é o entreposto de pescado, né? E agora com relação a esse... litígio.
Digamos assim, eles têm um espaço ali onde eles guardam os petrechos de pesca e tal. Isso tudo a gente vai conseguir resolver a partir do momento que a gente finalizar o PIU, que é o Plano de Intervenção Urbanística da Orla. Perfeito. E aí realmente a gente vai conseguir ceder o espaço para eles de uma maneira legal, para que eles possam usufruir tranquilamente. Tati, eu vou pedir 1 minuto para o nosso intervalo, a gente volta já. Caraguá TV, a primeira da cidade. Olá, estamos voltando para esse segundo bloco. Tati, Ana Sayan, posso falar só Sayan, né? Cian. A Cia, não é Sayan, é Cia. Desculpe. Que é secretária do Meio Ambiente de Caraguatatuba. E agora vamos falar sobre o plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Perfeito. Que começa com os ecopontos. Isso. Explica para o nosso público o que é ecoponto, porque muita gente não sabe o que ainda tem. Legal. O maior desafio aqui do litoral norte, na verdade, antes, quando a gente começou a pensar na concepção dos ecopontos, as 4 cidades do litoral norte têm o problema da gestão de resíduos de subir a serra. Então, Ilhabela ainda tem que atravessar uma balsa, e o resíduo gerado em São Sebastião e em Ubatuba acabam passando por dentro de Caraguá para poder subir a serra. Então, estudou-se inicialmente um consórcio intermunicipal entre as empresas, ainda a gente conversa sobre o assunto, mas é uma solução demorada, a longo prazo, que necessita de altos custos. Então, qual foi a nossa estratégia? Separar o resíduo que pode ser reciclado e evitar que ele suba a serra. Então, vamos diminuir a quantidade de material que sobe. Então, a primeira iniciativa que foi feita foi a coleta seletiva porta a porta. Então, em julho de 2017, nós implantamos a coleta seletiva porta a porta, 2 caminhões com itinerário pré-estabelecido, passando na porta do munícipe para recolher esse material. De início, a implantação, como todo projeto, tem seus problemas, encontramos algumas dificuldades, reclamações, mas hoje ela já está bem estabilizada. E num segundo momento foi a criação desses ecopontos. Os ecopontos, aqui em Caraguá, nós denominamos ecopontos. Mas em São José, por exemplo, são PEVs, pontos de entrega voluntária, cada cidade tem um nome. Mas basicamente são locais que funcionam como uma triagem desse tipo de material que não necessariamente precisa ir para um aterro sanitário. Então, o ecoponto recebe materiais que não emitem odor, que não são contaminantes e que não apodrecem. Basicamente isso. Não tem resíduo orgânico? Não, nenhum tipo de resíduo orgânico, nem resíduo contaminante, de produtos químicos, por exemplo, e nem resíduos de saúde. O restante dos materiais recebidos nos ecopontos são podas de árvore, que é material verde, entulho, madeira, materiais de coleta seletiva, papel, papelão, plástico, vidro, móveis usados. As pessoas às vezes trocam um armário, não sabem o que fazer com o antigo, pode levar até lá desmontado, geladeiras, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, pilhas, baterias, pneus. Às vezes tem um pneu encostado em casa, não sabe o que fazer, o ecoponto também recebe. E lâmpadas, que agora também recebemos as lâmpadas de mercúrio, principalmente, que são extremamente contaminantes. Isso. Me fala uma coisa que eu não entendi. Eu já utilizei aqui o ecoponto, por isso que eu conheço. Por que não pega resíduo de drywall, que é gesso? O gesso, nós temos uma dificuldade, assim, todo resíduo que é levado no ecoponto, todo material, a gente se responsabiliza pela destinação. Todos os materiais hoje que a gente recebe ou são reaproveitados, ou são reciclados, ou existe a logística reversa. Então, por exemplo, as lâmpadas, existe uma parceria com uma empresa, assim como os pneus, onde a gente faz a coleta, só acondiciona e a empresa vem buscar gratuitamente. O gesso precisa ter uma quantidade muito grande para que viabilize essa logística reversa. Então, dentro dos ecopontos, não caberia uma caçamba muito grande, por exemplo, para poder acondicionar o gesso. Tá? E o gesso seco, ele é reciclado. A partir do momento que ele é molhado, ele se torna um contaminante.
Ah, eu não sabia disso. Exato. Então já tem empresas que a gente está em negociação justamente para poder ampliar a parte dos ecopontos, para que a gente consiga destinar o gesso lá de uma forma correta, que não molhe, que não contamine o solo principalmente, para que a gente consiga fazer essa logística reversa. Mas hoje, por conta do alto custo do diesel, de logística, hoje ainda é inviável. A prefeitura teria que pagar para fazer essa destinação. Então, tudo que a gente precisa ter esse custo de pagar, a gente orienta que os munícipes contratem uma caçamba para isso. Tá, mas se eu colocar na caçamba esse gesso, vai para onde? Aí a responsabilidade é do caçambeiro que vai fazer essa destinação. E me corrija se eu estiver errado. O gesso, para ele endurecer, precisa molhar. Isso. Tá? O problema de ele contaminar é depois de duro você amolecer ele com água e ele entrar no solo. Exatamente. Não é ele em si. Exatamente. Tá, eu não sabia disso também não. Agora está muito legal, o atendimento está 10. Bom, sempre foi muito bom, né? Muito controlado. E pega também o resto de material de construção. Né? Pega também, até lembrando que tem uma quantidade específica. É de 1 metro cúbico. Isso, porque a gente também não pode tirar o comércio dos caçambeiros locais, né? Então, até 1 metro cúbico a gente recebe nessas quantidades. O material da coleta seletiva é ilimitado, uma vez que a destinação da coleta seletiva é o mesmo da coleta porta a porta, que são para as 2 cooperativas de reciclagem que nós temos aqui no município. No caso de poda de muda, que vai muito para lá, o que é feito com isso? A poda de árvore é levado para lá também, tá? Sempre que possível a gente tritura esse material e destina para os agricultores, mas vai depender ainda do triturador que nós temos. Perfeito. Eu não sabia disso. Antigamente era comum o pessoal vir aqui na vala jogar poda de árvore. Infelizmente o descarte irregular, depois da implantação dos ecopontos, melhorou bastante. Mas ainda assim é um problema, principalmente depois que a prefeitura veio e fez a limpeza. Aí as pessoas acho que se inspiram ali, no outro dia resolvem fazer um descarte irregular próximo de casa, próximo a valas de drenagem, a rios, e traz umas consequências graves. De vez em quando a gente vê ainda um sofá na calçada, o pessoal ainda... Mas quando você vai lá, você percebe que a quantidade de pessoas particulares que estão vindo até de carro aumentou barbaridade. Não, e eu trago um indicador para você que é bem interessante. Pneu, por exemplo, antes da gente fazer essa parceria com a Reciclanip, que é a empresa que faz a logística reversa, nós não sabemos onde os pneus eram depositados. Hoje, em média, são 2 carretas por mês. 2 carretas daquelas grandes, de 18 metros cúbicos de pneus, que a empresa vem buscar por mês. O que eles fazem com o pneu? Ou, dependendo da finalidade, né, eles podem ou recauchutar, ou eles moem, trituram para fazer outros artefatos de borracha também, né? Chinelos e tal, eles podem reciclar ou acabar recauchutando. Mas, poxa, duas carretas de pneu, para onde que esse pneu... E pior que no meio ambiente é um criador da dengue, né? Exatamente, o que é um agravante ainda. Exato. Mas legal. Bom, ainda dentro desse item, né, nós temos a coleta seletiva, né? Que Perfeito. Você já falou que está indo bem. Passa aqui constantemente, viu? Ah, que bom. E a Marli é assídua cliente deles. Ai, que bom. Arborização. Cartilha de arborização urbana. O que você pode me falar? A cartilha de arborização urbana foi uma iniciativa do Conselho Municipal do Meio Ambiente, custeado por eles. E é uma diretriz para as pessoas que queiram contribuir com a arborização urbana do município, principalmente na sua calçada. Então a cartilha ela fala quais são as espécies mais indicadas para fazer o plantio, de pequeno, médio ou grande porte. Tudo depende também da largura da calçada, da profundidade da cova que vai ser aberta para fazer o plantio. Lá dá dicas de como fazer a irrigação, preparação do solo, a escolha da melhor espécie. Por exemplo, se a calçada tem fiação, para que a planta não venha a ser um problema no futuro, qual a espécie mais adequada que consiga plantar ali no local. Então a cartilha ela norteia todas essas situações para que o munícipe possa escolher da melhor forma o que vai ser plantado ali. Para você cortar uma árvore, também precisa de autorização da prefeitura. Para cortar árvore precisa de autorização. Só lembrando do plantio, que nós temos um programa Disque Árvore.
Então, se a pessoa tem interesse em fazer um plantio, não sabe, consultou a cartilha, mas mesmo assim está perdida ou quer uma muda, a prefeitura vai até o local e fornece e pode auxiliá-la no plantio. Legal. A gente Pouca gente sabe disso. Mas a gente quer fomentar que as pessoas que... Geralmente quem planta ali na sua calçada vai ter a responsabilidade, o carinho de cuidar daquilo. Muitas vezes tem um valor sentimental muito grande. Plantei com o meu filho, com o meu neto. Isso é bastante importante. E para aquelas pessoas que também alugaram ou compraram a casa e não desejam uma árvore que pode ser uma espécie inadequada, que está plantada de uma maneira incorreta, né? Está trazendo transtornos, por exemplo, pegando na fiação, ou a raiz está entrando nos encanamentos, alguma coisa, pode solicitar a supressão da árvore também. E quando a árvore do vizinho suja a sua casa, o que se faz? Aí é direito de vizinhança, por incrível que pareça, né? Se a copa da árvore do vizinho está subindo um muro, indo para a sua propriedade, se tiver fruto, você pode pegar. E você pode cortar também se estiver te atrapalhando. Agora, a pessoa fazer uma solicitação pela árvore do vizinho, olha, tá me incomodando, eu quero que corte a árvore do vizinho, não é incomodando, isso não pode. Né? Eu já vi casos que quando vem agora o outono, né? Normalmente a árvore seca um pouco, e o vento vem e suja a casa do vizinho, que é uma barbaridade. Infelizmente... Aí não tem que limpar a casa mesmo. Viveiro Municipal, ainda está lá perto da Estrada do Paudalho, né, que era? Ali perto do kart, né? Do kart, isso mesmo. Isso, no Tinga, sim. Nós temos um viveiro de espera, que são mudas fornecidas pelos munícipes que solicitam o corte de árvore em áreas particulares. A gente pede uma contrapartida. Então, dependendo da espécie da árvore e da quantidade, o munícipe, para conseguir autorização, precisa comprar numa flora qualquer as espécies certas, o número de mudas, e oferecer para a secretaria em contrapartida a autorização. Então, é uma compensação ambiental que a gente utiliza aqui no município. E essas mudas vão para o viveiro. O viveiro está aberto à visitação agora, pós-pandemia, ele ficou um tempo fechado, mas agora ele está aberto. Nós temos aproximadamente 5.000 mudas hoje lá, dentre frutíferas, todas nativas, né? Mas a maioria frutífera. Agora temos um piloto de compostagem ali, então os alunos, principalmente, que visitam bastante o viveiro, conseguem visitar o que é uma compostagem, como fazer. Tem uma horta. A gente fez um caminho sensorial ali bastante interessante para que as crianças consigam ver também o conforto ambiental e térmico que as árvores trazem e conhecer também as mudas que nós temos ali disponível. Vou nessa linha que eu me lembrei de dois outros assuntos importantes. Você falou do consórcio entre municípios e um dos problemas que a gente tem realmente é o lixo, né, que você tem que levar. Morreu aquela ideia de se fazer um aterro sanitário aqui no litoral? Olha, esse assunto sempre vem à tona. Eu acho que hoje nós temos tecnologias e soluções de engenharia bem avançadas para voltar a conversar a respeito disso. Os 4 secretários do Litoral Norte, a gente se reúne a cada 3, 4 meses, mais ou menos, para poder discutir soluções regionais, né? E Caraguatatuba seria um local, na verdade, a única cidade cujo relevo propicia a instalação. A maior área plana da região. Exato, mas aí depende muito de investimento, depende de estudos de qual a melhor tecnologia a ser adotada. Nós temos também a área de influência do Parque Estadual da Serra do Mar. Então, tudo isso precisa consultar os órgãos ambientais que deverão fazer o licenciamento ambiental, se é possível ou não. É uma conversa bastante longa e que precisa ser estudada com muito carinho para que a gente não prejudique o município também. Uma outra demanda nessa mesma linha, nós sabemos que toda a ET, né, as estações de tratamento de esgoto, elas produzem resíduo também. E hoje, esse resíduo, se não me falha a memória, ainda é transportado para fora de Caraguá. Sim. Mas existe tecnologia hoje de aproveitamento disso como adubo, literalmente. Sim. Não existe nada previsto aqui para isso. Não, esse resíduo é de responsabilidade da concessionária, que é a Sabesp. Mas hoje, até onde eu sei, eles não fizeram nenhum tipo de reaproveitamento. Eles estão destinando da maneira ambientalmente adequada, mas é a destinação e não reaproveitamento. O que seria interessante? Então, deve ter uma quantidade monstruosa, né? Olha, de verdade, eu já visitei algumas ETs aqui, né? Toda semana do meio ambiente a gente promove também visitas e tal.
Seria interessante se a gente conseguisse usar como adubo, como fertilizante, biofertilizante, na verdade. Mas aí demanda um estudo e algo que a gente A pode tecnologia eu sei que já existe. Existe. Hoje, reaproveitamento de materiais, de resíduos, hoje, pós-pandemia principalmente, o que tem acontecido nessa questão ambiental? Tem se notado que extrair recursos minerais sai muito mais caro do que reaproveitar o que já está no mercado. Então, por exemplo, vidro que antes não tinha muita saída, caco de vidro temperado, que são os vidros de veículos, por exemplo, não tinha valor. Agora, a procura nas cooperativas pelo vidro está sendo muito grande. Por quê? Está mais barato você ir até o produto final, né, e reciclar do que você extrair a matéria-prima novamente. Então, o mercado também está mudando muito pós-pandemia, por conta dos altos custos, né, de extração e fabricação. Então, a reciclagem está sendo sempre um motivo de estudo constante, com melhores tecnologias, sempre as mais baratas, sempre que possível, né, para poder reutilizar o material. Você sabe que na Europa se toma muito vinho, né? Sim. E vinho precisa de garrafa. E nós tivemos, numa das viagens a gente teve na Alemanha, e nos bairros você encontrava um container para você depositar as garrafas, vidro em geral, e era de empresa privada, não era municipal não. E monstruosa, impressionante. Tinha o municipal para lixo orgânico, reciclado e tal, reciclável, mas o de vidro era impressionante o tamanho e a quantidade que o pessoal jogava. Exatamente. Eles estão entendendo agora a importância disso, né? Recolher esse material. Adote um verde, ou adote o verde, né? Explica para mim como é que funciona isso. O Adote o Verde é um decreto municipal que a gente permite que empresas privadas possam adotar áreas para fazer a manutenção, plantio e, em contrapartida, fazer uma divulgação ambiental. Então, hoje nós temos por volta de 10 áreas adotadas tem quiosque, tem concessionária de veículos, que adota certas áreas do município e depois colocam lá, essa empresa é amiga e parceira do meio ambiente. O munícipe pode adotar uma área? Não, na verdade tem que ter um CNPJ. Se eu não me engano, o decreto fala que tem que ser uma empresa, né? O que pode fazer são duas empresas, por exemplo, se juntar e adotar uma área. Mas aí a manutenção, zeladoria, fica tudo por conta da empresa. Tá. Essa já é uma ideia que tem em outras cidades também. São José tem bastante, São Paulo, e funciona. E eu acho que é um projeto ganha-ganha. Né? A prefeitura acaba não tendo esse custo e a empresa pode divulgar um marketing ambiental aí significativo. Espaço Árvore. O Espaço Árvore é um projeto que nós iniciamos no comecinho da pandemia. Aí, durante a pandemia, as unidades escolares também não tinham mais atendimento e acabou dando uma diminuída, e agora retomamos. E o objetivo principal é que a gente consiga fazer o plantio em todas as calçadas dos prédios públicos. Iniciamos pelas escolas, porque também tem o cunho de educação ambiental. Cada vez que a gente vai até a escola, a gente faz o plantio junto com os alunos, suja a mãozinha para que eles vejam. Olha, mãe, eu plantei aquela árvore ali na porta da minha escola. Então, quase todas as unidades escolares já receberam esse espaço árvore e são espaços que devem ficar definitivos ali com as árvores plantadas. Legal. E o Disque Árvore? O Disque Árvore é se o munícipe tem interesse em plantar uma árvore na sua calçada, mas não sabe a melhor espécie, não sabe o que fazer, se a calçada tem um tamanho adequado, pode ligar lá na Secretaria de Meio Ambiente ou através do 156, fazer a solicitação, que a gente vai até o local e orienta. A calçada tem que ter no mínimo 1,90 de largura, porque ela precisa de pelo menos 70 centímetros de largura para abrir a cova. A abertura ali da calçada fica sob responsabilidade do munícipe, né? Porque muitas vezes a gente já fez um corte ali, por exemplo, e descobriu que tinha muito concreto e tal, e acaba que inviabiliza o plantio. Então a gente nunca sabe quando vai abrir a calçada o que tem. Né? E a gente fornece a muda e os insumos para que façam plantio. Aí a muda vem lá do viveiro municipal, leva a terra, os insumos, o que for necessário, e o munícipe faz o plantio na própria calçada.
Você acha melhor o 156 ou liga lá na secretaria? 156 funciona melhor, porque a pessoa já tem que identificar o endereço e muitas vezes, pelas ferramentas digitais que a gente tem, a gente já consegue ver se o tamanho da largura é. Exato, às vezes pelo ID do lote, pela inscrição municipal, a gente já consegue identificar o tamanho da calçada, se é adequado ou não, sem necessitar ir até o local. E é recomendado plantar na calçada? Sim, é o que a gente mais quer, uma arborização urbana, né? Que a gente consiga, poxa, a gente está numa cidade litorânea de muito calor e as árvores fazem diferença no nosso dia a dia. Eu sei que o problema não é daqui, mas a gente vê constantemente em São Paulo que as árvores não são tratadas e quando vem temporal, tempestade, acaba fazendo estrago grande, né? Sim. Árvore com cupim, né? Nós não temos esse problema para cá, temos? Aqui não tanto, porque nós não temos árvores muito grandes, de porte grande, plantadas em calçadas. Tá. Então, geralmente, quem traz esse tipo de problema são as árvores que não estão adequadas ao local do plantio. Então, às vezes, você passa numa calçada, você vê que ali a calçada já está levantada, você tropeça na raiz. E, então, por isso que a cartilha vem justamente para orientar, para que seja feito o plantio da melhor espécie, da mais adequada, para que no futuro não seja necessário suprimir. Entendi. Então, às vezes você tem árvores lindas, maravilhosas, de copas absurdas, mas você vê lá uma poda feita de maneira incorreta, porque o fio está passando no meio da árvore, mas é o fio que está passando no meio da árvore ou a árvore que está no meio do fio? Então, por isso que a gente indica sempre procurar qual a melhor espécie, para que não tenha nenhum tipo de problema e que ela consiga vingar tranquilamente. No caso de árvore pegar o fio, o EDP tem autorização para podar? Tem autorização, exato. Inclusive, pode ser aberta uma reclamação no 156 também, caso esteja encostando nos fios. Né? Existem os fios de telefone e os fios de energia. Quando são os fios de energia, é responsabilidade da EDP fazer a poda, sim. Beleza. Tati, pedi um minuto para o nosso intervalo e nós voltamos já. Caraguá TV, a primeira da cidade. Estamos voltando para esse terceiro bloco com a Tatiana Cia. Essa aí é Cia. Né? Agora vamos falar do serviço, Tati. Autorização de corte de árvores em área particular. Como é que funciona? Funciona através do 156. Depois que foi implantada essa ferramenta, facilitou bastante para a gente, que antigamente tinha que ir até a prefeitura, abrir um processo administrativo, juntar documento e cópia e tal. Agora não. Acontece pelo 156. A pessoa se identifica, dá a entrada, faz o upload dos documentos necessários, foto do RG, CPF, comprovante de nominalidade. E sempre que possível a gente pede para que as pessoas anexem fotos. Porque às vezes, muitas vezes, né, só pela identificação da foto, da folha, a gente já sabe dizer qual espécie que é, se é nativa ou se é exótica, e já propõe a contrapartida para a emissão da autorização. Antigamente tinha que vir um técnico para ver, né? Hoje assim, se as fotos estiverem bem boas, uma resolução, a gente muitas vezes nem precisa ir até o local. Tá. Exatamente, tá? Mas se ainda não tiver anexado fotos e tal, aí demora um pouquinho mais, porque eu preciso deslocar um técnico até o local. E o corte é todo o custo por responsabilidade do proprietário? Se for em área particular, sim. E precisa também anexar o comprovante de nominalidade. Que é o... Matrícula, tem vários tipos de documento que a gente aceita. Carnê de PTU. Tem alguns tipos de documento. Tem uma listagem lá no site da prefeitura que fala quais são os documentos que a gente aceita como comprovante de nominalidade. Se for em área pública? Se for em área pública é da mesma forma, mas não tem a contrapartida, tá? E a gente faz autorização para a Secretaria de Serviços Públicos. Em área pública, calçadas e praças, quando há necessidade de cortar a árvore, de suprimir a árvore, quem faz esse serviço é a própria prefeitura. Perfeito. Autorização de limpeza de terreno. Sim. O que é isso? Eu sei o que é limpar o terreno, eu não sabia que precisava de autorização. Que muitas vezes a pessoa tem o terreno
né, mantém ali ou cercado ou murado, mas com uma vegetação ali dentro. E aí o que acontece? Essa vegetação, dependendo se tem muitos vizinhos próximos, começa a juntar bicho, o pessoal começa a fazer de um local de descarte regular, pode trazer vários problemas. Então, se a pessoa deseja limpar o terreno dela, pode limpar, mas depende de uma autorização. Por quê? Se tiver uma vegetação um pouco mais densa, não é competência do município, e sim do órgão estadual, que é a CETESB, emitir essa autorização. Agora, se for simplesmente um mato, assim, grama mesmo, algo que precisa ser feito rotineiramente, e a pessoa quiser evitar qualquer problema com a polícia ambiental, a gente orienta que procurem a secretaria, pode ser feito através do 156 também, e pedir essa autorização de limpeza. Porque a secretaria ratifica se realmente não é uma vegetação protegida. Perfeito. E emite autorização para que a pessoa possa limpar o terreno tranquilamente. Me corrija se estiver errado. O caso, por exemplo, de a vegetação daquela área se caracterizar no extenso maciço, é isso que se fala? A gente chama de estágio inicial de regeneração da Mata Atlântica, né? Tá, Então, quando a gente entendi. fala deu estágio, é competência da CETESB. A Prefeitura de Caraguá tem um convênio firmado em 2010 com a CETESB, que autoriza a Prefeitura a limpeza de terrenos, mas não em estágio. Autoriza o corte de árvores isoladas. Então, é importante salientar também que quem quer cortar uma árvore, se muitas vezes tem uma vegetação densa no entorno, cabe a avaliação se é um estágio inicial de regeneração ou é simplesmente uma árvore isolada que pode ser autorizado pela Prefeitura. Perfeito. Outra coisa que está me chamando a atenção aqui é autorização de aterro de pequeno porte. Isso. Até 1.000 metros cúbicos de volume de material ou 1.000 metros quadrados de terreno, é competência municipal também emitir essa autorização de aterro. A gente sempre orienta que as pessoas procurem essas autorizações para evitar qualquer problema com a polícia ambiental, né? Então, às vezes a pessoa está aterrando ali e pelas imagens de satélite hoje a gente já consegue verificar se tinha vegetação ou se não tinha. Então, se a pessoa comprou um terreno agora, procure a Secretaria de Meio Ambiente que a gente pode orientá-lo quais são as autorizações pertinentes para que comece uma obra, por exemplo. Mas se você está numa área já urbanizada, que tem um lote só lá isolado, e você precisa levantar lá 70 centímetros para poder fazer uma construção boa, isso precisa de autorização também? Sim, é interessante sempre buscar essa autorização. Isso para mim é novidade, honestamente. Parecer de diretrizes ambientais, PDA. A PDA, Parecer de Diretrizes Ambientais, é uma ferramenta bastante interessante que a gente emite um documento para que a pessoa literalmente não compre o gato por lebre. Quem procura muito essa PDA, que pode ser solicitada através do 156 também, são corretores de imóveis. Por quê? Quando ele vai fazer a venda de um terreno, a pessoa quer saber o que eu posso fazer nesse terreno. Ele tem uma APP, que é uma área de preservação permanente, ou não tem? Está dentro de uma área de parque? Está dentro de um tombamento com DEFAT? Bom, enfim, tem vários critérios que a gente analisa ali para orientar a pessoa. Olha, pelo zoneamento ecológico e econômico, você pode construir até X% do seu terreno. Então, essa PDA é o documento que define quais são essas diretrizes ambientais para que a pessoa possa analisar o terreno. Então, muitos corretores procuram pessoas que estão interessadas ou negociando aquele tipo de imóvel. Pode solicitar esse documento que é gratuito, emitido pela secretaria. Perfeito. Tá? E isso aí norteia a compra. Inclusive, olha, eu posso aproveitar ou não posso e não estou comprando algo que eu não consiga viabilizar depois de uma construção, por exemplo. Perfeito. Credenciamento de transportadores de entulho. Sim, todos os transportadores de entulho do município devem ser credenciados junto à Secretaria de Meio Ambiente. São os caçambeiros. Os caçambeiros, perfeito. Então, a gente sempre atualiza essa lista, né, e divulga no site da Prefeitura para que a pessoa saiba que a empresa que está sendo contratada por ela não é uma empresa que não tem toda a documentação legal para prestar o serviço. E onde que eles colocam esse material que eles recolhem? Atualmente existe uma ATT, uma área de transbordo e triagem ali no Barranco Alto, que eles podem levar até o local. Certo. E aí é o município que dá conta do que vai ser feito. Sim. Solicitação de estudo de viabilidade. Quando a pessoa tem um terreno, uma gleba, uma área maior, que ela quer saber exatamente o que pode ser feito ali no local ou o que não pode,
solicita esse estudo de viabilidade. É muito importante esse documento para que a secretaria consiga analisar também, junto com a pessoa, o empreendedor que está com essa área, principalmente as interferências com o entorno. Então, por exemplo, eu tenho uma área relativamente grande, quero construir ali um condomínio e permite que construa o condomínio, mas é importante lembrar das questões de drenagem com o entorno, para que aquele condomínio não acabe prejudicando já a rede local. A questão de água, esgoto, deve ser constada a Sabesp. Então, todas as interferências urbanas ali são analisadas nesse estudo de viabilidade. Muito legal. Eu não sabia que a gente já tinha isso aqui, não. Realmente... Precisa, porque o município não pode sofrer o ônus de alguém que queira empreender e acabe atrapalhando o entorno, né? Então, tem a vizinhança ali que precisa ser respeitada de alguma forma. E a gente tem um grande problema com drenagem no município. Sim. Então, a gente precisa pensar em todo novo empreendimento que surja, precisa estar condizente ali com a drenagem local. Bom, agora a gente vai ter que falar antes do mais importante, licenciamento ambiental. Eu gostaria que primeiro você me explicasse o que a prefeitura pode fazer ou o que tem que ser CETESB, porque eu não entendo bem esse limite. Perfeito. Existe um decreto municipal que estabelece, e uma resolução CONAMA também, que norteia quais são os empreendimentos passíveis de licenciamento municipal, que basicamente são os de baixo e médio impacto local, e os de alto. O de alto impacto local é competência da CETESB. Então, desde 2010, a prefeitura já faz esse tipo de licenciamento de baixo e médio. O alto, grandes indústrias, usinas, é tudo com a CETESB. Tá? É importante salientar. Agora, borracharias, oficinas mecânicas, garagem náutica, é tudo com a prefeitura. Tudo isso tem licença ambiental? Tem que emitir. Todo empreendimento que possa vir a causar ou cause um impacto ambiental é passível de licenciamento. Então, vou te fazer uma pergunta. Nós recebemos uma reclamação, não vou nem citar de onde foi, de alguém que implantou um restaurante de fazer costela no chão. Tá. Aberto. Você pode imaginar o que está acontecendo com a vizinhança. Isso precisaria de licenciamento ambiental? Depende muito primeiro se o restaurante está no local correto. Né? Primeiro o zoneamento se permite ou não de acordo com o plano diretor. Então já começa daí. Será que esse restaurante pode estar nesse local? E segundo, dependendo do tipo de cozimento que ele prepara ali, é passível ou não de licenciamento ambiental. Tá? E aí precisa consultar a lista certinha, o que é feito, porque isso pode ser considerado um incômodo à vizinhança e não necessariamente um aspecto significativo. Entendi. E nós temos algumas coisas que já foram feitas no passado que talvez não atendam à legislação ambiental. Certo. Por exemplo, uma oficina mecânica numa rua que tem 6 metros de largura e faz um transtorno danado. Isso lá no passado foi possível. Como é que fica a situação dessa... É passível de licenciamento ambiental porque mexe com derivados de petróleo. E esses derivados de petróleo, se forem despejados na rede da Sabesp ou não for feito um tratamento prévio ali, como uma caixa separadora de água e óleo, por exemplo... Que tem nos postos de gasolina. Exatamente. Ele pode ser um possível contaminante do local. Então, dependendo de cada caso, lógico, porque a gente, antes de emitir a licença ambiental, que deve ser feita a licença prévia, a licença de instalação e, por último, a licença de operação. Esse é o rito normal. Mas muitas das empresas já começam pela regularização. Então, a empresa já está funcionando e quer o alvará. E para obter o alvará de funcionamento, precisa ter o licenciamento ambiental. Então, o técnico vai até o local, analisa exatamente qual é o cenário ali, procura as manchas de óleo no chão, se tem ou se não tem. Às vezes, por exemplo, pode ser somente um local onde se faz a manutenção e não na oficina inteira. Então, a gente orienta que seja instalado canaletas, para que essas canaletas coletem esse material e consigam destinar para uma caixa separadora. E a caixa separadora precisa fazer a sua destinação do óleo e o restante pode ir diretamente para a rede de esgoto. Eu não sei se é competência da Prefeitura ou CETESB. No passado, os tanques de estocagem de combustível nos postos de gasolina eram metálicos. E era comum aquilo perfurar e contaminar o meio ambiente.
Isso. Eu vi um problema muito sério lá em São Paulo uma vez, e aqui nós tivemos também que houve a necessidade de fazer furos no chão ao redor, né, da área, não, era fora inclusive do posto, para poder avaliar o nível de contaminação, para saber o que podia ser feito. Exatamente. Né? Hoje, como é feito a licença ambiental para isso? O licenciamento ambiental de postos de combustível é feito através da CETESB. Isso. E esses passivos é algo que a gente vê, infelizmente. Eu, por exemplo, trabalhei muito tempo numa construção de rodovias, o corte ali da terraplanagem, a duplicação da rodovia ia passar do lado de um posto. Então ali era uma área contaminada. Ali a gente teve que fazer uma investigação da pluma de contaminação para ver até qual local que conseguiu que esse óleo, né, que o derivado de petróleo, infelizmente avançou. Por sorte não chegou no eixo da rodovia, mas se tivesse chegado a gente teria que fazer uma troca de solo, uma remediação. É algo bem mais complexo. Eu não sei se é da sua época, mas nós tivemos um acidente aqui no centro da cidade, numa caixa de inspeção da Telesp, e o rapaz foi acender um maçarico para fazer aquele fechamento que eles fazem com estanho. Sim. E explodiu lá dentro. Saiu queimadura de 3º grau daí. Coitado. E contaminação que veio de positivo. Contaminação, e gera gases, os gases podem estar ali confinados. Geralmente acontece esse tipo de problema mesmo. Beleza. E eu vou deixar o próximo bloco, né? Já estourou o nosso tempo. Nós vamos falar sobre foi um seminário que vocês tiveram de orientação de licenciamento ambiental, um curso, e também falar sobre o enroncamento do Juqueri-Querê. Ok? Tá ótimo. 1 minuto e a gente já volta. Caraguá TV, a primeira da cidade. Olá, estamos voltando para esse quarto e último bloco com Tatiana Cian. Tati, para terminar, enroncamento do Juqueri-Querê. Essa obra que vai ser muito bonita, eu tenho certeza. Como é que tá? Sim, com certeza. Essa é uma obra que há muito tempo é uma reivindicação ali do pescador local, de todo mundo que tem ali propriedades no entorno do rio, nas margens do rio, de marinas, principalmente para fomentar o turismo náutico, sendo que o rio Juqueri-Querê é o maior rio navegável do litoral norte. Então tem um potencial ali a ser explorado, mas o grande problema dele é a hora que ele desemboca, a gente chama da boca da barra, né? A hora que ele desemboca ali no mar. Porque o mar, ele tem uma diferença ali de calado muito grande. Então o rio, ele tem um calado significativo, que é uma profundidade bem navegável, mas quando ele encontra com o mar, sobe bancos de areias que impedem a navegação e o acesso direto a águas mais profundas. Mas o principal objetivo ainda desse rio, quando a gente fala do enroncamento, é a drenagem de toda a região sul. Então nós temos um plano de macrodrenagem ali da região sul, cujas valas desembocam sempre no rio, e o rio precisa escoar. E uma vez que a gente tem uma maré baixa ali, o banco de areia com bastante sedimentação, acaba que alaga todas as casas que estão a montante ali do rio, né? Então, são esses objetivos principais visando a construção do enroncamento. E o enroncamento, ou mole, né, trata-se de 2 braços, digamos assim, que vai sair um da margem esquerda e outro da margem direita, sentido rio. Um enroncamento de pedras, são várias pedras amontoadas ali, mas de uma maneira organizada. E que no meio, por mais que a maré venha ou corra para qualquer lado, não vai mais acontecer essa sedimentação de areia. Então, é mais ou menos 1 quilômetro de extensão para dentro do mar. São 2 braços que a gente constrói para dentro do mar. Lá na frente ele afunila um pouco, tá? Devidamente sinalizado, com todas as normas de marinha, tal, para que
todo esse calado, toda essa profundidade fica em torno de 1,20 m, 1,10 m, perfeitamente navegável e acesso ao rio, independente da maré, se ela estiver rasa ou se ela estiver alta. Uma dúvida que eu tenho. Eu me lembro que essa discussão do Juqueri-Querê é muito antiga. Eu já socorri um barco lá uma vez, né? Porque travava, realmente trava, né? E tinham 2 pontos. Primeiro que você tem um problema das correntes, das correntes marítimas, Sim. né? Que elas são dinâmicas, mudam com os ventos e isso acumulava areia. E outro problema que era muito discutido era com relação à proibição que houve para retirar a areia do rio e que isso teria assoreado mais o rio. Certo. Isso procede? A dragagem, né? Não a dragagem, porque lá em cima do Juqueri-Querê, eu estou falando já mais para dentro da fazenda, o pessoal antigamente retirava areia para construção. É uma areia boa, né? Sim. Isso foi proibido, precisa de licença ambiental. Exato. Tal. Então eles alegavam na época que o assoreamento vinha por isso, vinha também por causa da pressão urbana que vem, né? Então você aumenta a quantidade de resíduos e que a dragagem não resolvia. E de fato, nesses 30 anos aqui, eu me lembro que foi feito umas 2 dragagens, resolvia momentaneamente, depois assoreava de novo. Não, é mais o problema ali da maré mesmo. É da e maré da característica, da característica da Baía Central ali de Caraguatatuba. Então, apesar de ter várias praias ali naquela Baía Central, na verdade elas todas têm a mesma característica. Para você chegar aqui, quando você está nadando no mar, você precisa ir muito fundo. É verdade. E ali, por isso, esse 1 km, 1 km e 100 mais ou menos, de enroncamento, que é onde chega na profundidade de 1,10 m, 1,20 m, que é o suficiente para não precisar mais fazer dragagem. Entendi. E aí isso vai aumentar também, vai escoar mais o rio também, né? Exatamente. Levando resíduos para fora. Isso, exatamente. Os caiçaras antigos falam que o Juqueri-Querê chegou a ter um calado de 7 metros aqui na ponte. Será que é possível isso? Olha, para dentro, eu já tive a oportunidade de navegar o rio Juqueri-Querê até quase perto da Serra do Mar ali. Levou umas 2 horas, 2 horas e 15 para chegar de barco até lá. E tem uma correnteza significativa lá para dentro da fazenda ali, tem uma correnteza muito forte e uma profundidade, assim, não sei se chega aos 7 metros, mas eu cheguei os caiçaras falam 7 metros aqui na ponte do Juqueri-Querê, onde ele já é bem mais largo. Ele é mais largo, né? Sim. E dizem que hoje não tem 3 metros aí. Também não sei se procede. Mas pode ser a condição do rio também, com o passar do tempo. Mas o mais importante desse projeto é a gente tratar ali a saída, porque muitas vezes o turismo náutico ali quer entrar com embarcação e às vezes não consegue entrar, se perde, acaba encostando num banco de areia. As próprias marinas é que sinalizam lá, né? Exatamente, Então ali é um local de difícil acesso, tem que ser um bom conhecedor para poder entrar e sair ali com a embarcação. E tem horário de maré para você fazer isso. Exatamente, aí fica limitado aos horários de variação de maré. No início das obras da rodovia do contorno, se falou por causa dos túneis, se falou muito em aproveitar essa pedra para poder usar lá. Existe esse material ainda? Sim, existe o material, ele está num depósito de material excedente temporariamente. E assim que as obras forem liberadas no início, porque ela já tem a licença ambiental, inclusive foi condicionado a isso na licença também, o reaproveitamento dessas pedras. Porque essas pedras retiradas de obras públicas só podem ser utilizadas em obras públicas. Entendi. Né? Então tem um acordo que a gente vai poder utilizar os matacos, que a gente chama matacos, são pedras bem grandes. Isso, para poder utilizar na obra do enroncamento. Eu já vi aqui no litoral brasileiro, no Rio de Janeiro, eles fazem um negócio de pontas de concreto também para fazer esse... tem um nome que agora não é trapezoidal, Parece uma estrela, isso. Com pontas, né? Mas ele é um concreto pré-moldado. Pré-moldado. Me falhou o nome agora, mas são esferas que você vai encaixando e também tem o mesmo objetivo. Função, sim, né? sim. E aqui não tem arrebentação, dura mais. Mas o mais legal dessa obra, na minha visão, vai ser o lado turístico, porque tem a ideia de se fazer um avanço. Você vai poder andar por esse enroncamento, né? Sim, a ideia é que tenha pelo menos um dos braços com uma faixa de acesso significativa. Vai poder pescar? Eu acredito que sim, vai depender da exploração ali comercial também, que no estudo, no futuro, a gente pretende, né, fazer parcerias ali para exploração comercial. Inclusive, não só em cima, ali logo no acesso dele. Isso, né, no lançamento ali.
que tem uma faixa de praia mais significativa. E também um projeto com um farol, que é necessário colocar um farol lá na ponta, um farolete por conta da sinalização marinha, e que pode ser um ponto turístico também de Caraguatatuba. Legal. Você tem razão, e é outra, pega a entrada e saída do canal, né? O importante desse projeto também é lembrar a questão do licenciamento ambiental que foi feito. Demorou, né? Demorou bastante, porque foi um estudo muito complexo, muito completo. Então teve um equipamento que chama DCP, que precisou ser locado, ficou ali para estudar temperatura, corrente, velocidade, sedimentação. Ali do lado tem um pouquinho de vegetação protegida e que entra como uma condicionante ambiental, o acompanhamento para ver se não está tendo nenhum problema. O monitoramento da ictiofauna, que são os peixes, para ver se não está tendo nenhum problema também, interferência da obra com relação à fauna marinha local. Que é o caso da tainha, né? Que desova lá, não é isso? Não só a tainha, mas todos os outros tipos ali de caranguejos também do mangue, né? Tem um pedacinho de mangue remanescente ali e tal. Então todo esse tipo de estudo nós colocamos na licitação, no edital, né? Que faz necessário o cumprimento de todas as condicionantes ambientais que foi emitida pela CETESB. E foi feita uma participação popular também, existe uma comissão que acompanha esse projeto. Então, cada passo significativo que é dado, a gente chama a comissão para explicar o que está acontecendo. Foram feitas consultas públicas com o pessoal ali do entorno, com os pescadores. A gente também queria ouvir quais os anseios da população antes de soltar qualquer necessidade de obra, né? Então, tudo isso foi contemplado também no estudo de licenciamento. Nós estamos na etapa agora, obedecendo a 8666 da licitação, é isso? Isso, exato. Que etapa da licitação? Já abertura de envelopes? Já foram abertos os envelopes, certo. Né? Agora está naquela parte de questionamento, de caber recurso e tal. Como é uma obra bem, assim, com valor alto, né, de milhões, a gente está falando... Então, cabe também essas empresas questionarem, até tecnicamente, algumas questões, para poder valorar, para ver a questão de orçamento e tal. E em breve, se Deus quiser, nós teremos uma empresa vencedora que vai iniciar as obras. Terminou o licenciamento. Qual o prazo previsto para a obra? Olha, se eu não me engano, são 2 anos. 2 anos. Tá? Mas isso aí quem pode responder melhor é o pessoal da obra. Tá, okay. Tati, eu só tinha pulado, eu me esqueci de terminar o curso de licenciamento ambiental, eu pulei, você me desculpe. Explica para nós o que foi isso e qual a origem desse curso. Tá. Nós recebemos bastante questionamentos e perguntas, dúvidas da população com relação à regularização de empresas no que tange ao licenciamento ambiental, também sobre corte de árvores. O que nós fizemos? Anotamos as principais dúvidas recorrentes e os questionamentos através do 156 também, e promovemos esse primeiro curso de licenciamento ambiental na prática. Como fazer efetivamente? Como pegar os documentos no site da prefeitura, o que preencher, como é feito, fluxograma de aprovação. Lembrando que os licenciamentos ambientais de empresas passam pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente para aprovação e deliberação do Conselho. E nós fizemos esse primeiro curso para ver quais seriam as perguntas também do pessoal ali, e em 2 dias de inscrição nós recebemos 2 dias de abertura de inscrição. No segundo dia de abertura de inscrição já tínhamos 50 pessoas interessadas no curso. Nós abrimos 15 vagas por conta da disponibilidade do local e por conta ainda da pandemia, né? Foi uma surpresa. E foi uma surpresa. Então, nós vamos abrir uma segunda turma agora em breve. E as pessoas que têm interesse, técnicos de meio ambiente, corretores de imóveis, ou as pessoas que querem atuar, prestar consultoria com relação a isso. Qualquer cidadão pode fazer. Qualquer cidadão de qualquer grau de escolaridade, liga na secretaria, faz a inscrição, faça os dados certinhos e assim temos uma lista de espera hoje, que é bem interessante, né? Claro. E aí para os próximos a gente vai ligando e confirmando com as pessoas. Tem alguma certificação? Sim, a gente emite um certificado também. De participação? Sim. Legal. Alguma coisa que você gostaria de colocar ainda mais sobre o meio ambiente? Não, na verdade eu gostaria de agradecer o espaço aberto aqui, né? Acho sempre bom a gente conversar sobre esses assuntos. O meio ambiente ele sempre se recicla, a gente tem novidades, temos tecnologias novas para conversar. E a Prefeitura está sempre à disposição, a Secretaria de Meio Ambiente, para que as pessoas que queiram se regularizar ou queiram orientação,
mais importante é a gente sempre pesquisar antes de receber uma surpresa. A legislação ambiental, não só municipal, ou tanto na esfera estadual e federal, ela é bem restritiva. A gente está falando de uma área de preservação, a gente está no litoral, que é extremamente visado, e orientar as pessoas para que quem tem alguma dúvida, ligar lá na secretaria e conversar a respeito, que a gente está de portas abertas para atender bem o munícipe. Beleza. E se eu não estou enganado, a legislação ambiental é uma das poucas em que não existe direito adquirido. Ela tem efeito retroativo também, né? Tem também. Tem então, efeito retroativo. Então, principalmente aqui, essas ferramentas como a PDA, por exemplo, que a gente acabou criando, é justamente para orientar as pessoas a não comprar gato por lebre. Tá certo. É importante que as pessoas tenham noção do que estão comprando, para depois evitar problemas em construir em APP, aí acaba indo para a esfera estadual, recebe auto de infração, notificação, e às vezes por uma decisão errada lá no começo que poderia ter sido evitado. Exatamente. Com certeza. Mas, Tati, eu queria primeiramente agradecer sua atenção. Sinta-se com essa entrevista, não só pelos aspectos técnicos óbvios, sinta-se homenageada pelo trabalho que você faz lá na secretaria. Obrigada. Assim como as outras duas secretárias que se destacam bastante. Espero que o Nenê venha em breve, com saúde forte, né? Para orgulho do paizão lá. Né? Legal. E, mais uma vez, agradecendo, e a você, telespectador, que nos prestigiou com a sua audiência. Até o próximo programa, se Deus quiser. Caraguá TV, a primeira da cidade.